Estamos de volta com o OceCast, o podcast oficial da Oncoclínicas, transmitido direto do 12º Congresso Internacional Oncoclínicas e Dana-Farber. Aqui o nosso objetivo é explorar as últimas tendências relacionadas à oncologia. O meu nome é Carla Chaves e eu estou conduzindo todas essas conversas durante o evento. Agora a gente recebe aqui no estúdio a Fernanda Koyama, bióloga, a Carolina Bustamante, bióloga também, e o médico patologista Leonardo Medeiros da Silva, para a gente falar sobre medicina de precisão e como estamos evoluindo nos últimos tempos, não é? Estamos evoluindo muito, principalmente nos últimos 10 anos, acho que foi a principal revolução na área de oncologia, né? Acho que a gente pode falar aí, 10 anos atrás a gente tinha testagem de biomarcadores pontuais e sequenciais, e hoje a gente sai aí de um portfólio de alguns, sei lá, 5, 6 biomarcadores para painéis amplos e até a testagem hoje de mais de 500 genes, né? A gente tem um painel hoje no laboratório da própria Oncoclínicas, né, que é o C Medicina de Precisão, que conta aí com análise de mais de 700 genes. Então a gente evoluiu muito nesse cenário, né, do ponto de vista de portfólio, testes pan-câncer, e eu acho que isso trouxe como principal benefício a melhor utilização das amostras, né? A gente sabe que em alguns casos a gente tem uma amostra muito escassa, falando aí principalmente de câncer de pulmão, em que há necessidade de testagens múltiplas, de múltiplos biomarcadores. Então essa integração da patologia com a genômica e a testagem em painéis veio ampliar e trazer um resultado às vezes mais rápido para o paciente. E Carolina, dentro dessa ampliação gigante que tivemos, né? Antes eram quantos? 3? 2, 3, 5, dependendo da... E hoje são 700. É um crescimento enorme. Leva um tempo para dar o resultado, mas o resultado vai super completo, né? Vai super completo. Eu acho que algumas pessoas acreditam que a gente pega aquele bloco de tumor e coloca numa máquina, aperta um botão e já sai o resultado. E as tecnologias não funcionam muito assim. Então, o bloco chega, ele precisa ser processado, ele leva um tempo entre as técnicas e a análise para a gente dar o resultado. E o resultado ele vem bem completo. Então, além dos 700 genes, a gente entrega outros tipos de resultados junto também, todos ao mesmo tempo. Então, estabilidade de microsatélite, TMB. Os novos guias hoje em dia já indicam que a gente pode, para alguns genes, a gente pode indicar a testagem germinativa. Então, a gente, com aquele teste único ali, a gente já consegue expandir e de uma vez só já entregar esse resultado para o paciente de uma forma mais completa, para o médico ali agir com todas as terapias possíveis que tem para aquele alvo que for encontrado ali no paciente. Como médico patologista, o que temos de novidade? Eu sei que já estamos muito também entrando nessa questão da inteligência artificial, inclusive os senhores têm pesquisa dentro da Oncoclínicas relacionada a isso, né, doutor? Exatamente. Boa tarde a todos. Primeiramente, trazer o ponto que a Fernanda e a Carol mencionaram, né, que é de toda essa testagem que aumenta de forma exponencial dentro da Oncoclínicas em Medicina de Precisão. Toda essa testagem ela é acompanhada de um laudo integrado de patologia. Então, toda a testagem que vem da genômica, a gente integra os dados com a patologia e permite isso, permitindo o médico ter a integração dos dois componentes, a patologia e a genômica, para guiar o paciente da melhor forma possível. Dentro da patologia, especificamente, a gente está sofrendo o que a gente chama uma revolução, que é a digitalização da patologia. Tradicionalmente, o patologista ele faz o diagnóstico numa lâmina no microscópio. Isso a gente faz há 150, 200 anos. E nos últimos 5, 10 anos, a gente começou a digitalizar essas imagens. Então, a gente, em vez de olhar essas imagens no microscópio, a gente olha essas imagens hoje na tela do computador. E todos aqueles parâmetros que tradicionalmente nós utilizávamos no tecido, que nós utilizávamos e utilizamos no tecido no microscópio, nós passamos a analisar na imagem digitalizada, tá?
Uma vez que a gente tem essa imagem digitalizada, a gente chega no ponto que você mencionou, a possibilidade de utilizar ferramentas de inteligência artificial em cima dessas imagens digitalizadas, né? Hoje, de rotina, dentro da Oncoclínicas Medicina de Precisão, a gente tem 2 algoritmos, um para detecção de câncer de mama, outro para detecção de câncer de próstata, que a gente utiliza de rotina, mas além disso, a gente está fazendo um trabalho de pesquisa junto com o time da Genômica, tá? Onde a gente tenta predizer a presença ou ausência desses biomarcadores que a Fernanda e a Carol mencionaram. Então, eu tenho um paciente com, por exemplo, um câncer de pulmão, que eu preciso identificar uma mutação do tipo ALK, EGFR, e hoje, a nível de pesquisa, a gente tem um algoritmo que ele fala para mim, existe uma grande possibilidade de ter uma mutação nesse paciente A, nesse paciente B, e o paciente C e o D não tem essa mutação. Então, isso serve como uma ferramenta de screening, isso serve como um divisor de águas de como eu vou manejar essa amostra. A Fernanda mencionou que muitas vezes a amostra é muito pequena, tá? E quando essa amostra é muito pequena, eu tenho que usar esse tecido da melhor forma possível. Se eu tenho uma ferramenta pré-teste como essa que diz, existe uma grande possibilidade desse tumor ser, por exemplo, um tumor ALK positivo, eu posso pegar essa amostra e fazer apenas o teste de ALK e utilizar essa amostra e guiar o meu paciente a partir do resultado desse exame, tá? É um exemplo de vida real que a gente sempre menciona quando a gente conversa sobre isso. Uma paciente nossa que a gente discutiu com a Fernanda e a Carol, ela tinha uma amostra muito, muito pequena. A amostra foi suficiente apenas para a gente dizer que ela tinha câncer. Eu não conseguia fazer os testes genômicos que a Carol e a Fernanda mencionaram. E a gente correu esse algoritmo de inteligência artificial nessa amostra e resultou como um resultado positivo com alta predição de ter uma mutação do tipo EGFR, tá? E o que foi que a gente fez? Uma vez que a gente tinha essa alta possibilidade de ter essa mutação, nós avisamos ao oncologista e diante dessa informação, ela fez uma solicitação de uma biópsia líquida no sangue do paciente e a biópsia líquida veio com positividade para a mutação do EGFR. Então, isso é um exemplo de vida real de como essas ferramentas de inteligência artificial aplicadas na patologia podem ajudar a guiar o manejo, a guiar e manejar o tratamento do paciente com câncer, nesse caso, câncer de pulmão, né? Otimização 100%, né? E fala um pouquinho sobre os marcadores agnósticos, Fernanda. Os marcadores agnósticos são super importantes, porque a gente vem aí de um histórico de que mutações em genes específicos estavam atrelados a tratamento-alvo, ou mesmo prognóstico, em tumores específicos, né? Então, o EGFR é super clássico em câncer de pulmão e outros, né? Eu poderia aqui dar vários exemplos, mas hoje os estudos clínicos têm mostrado que alguns biomarcadores são efetivos do ponto de vista de tratamento em tumores diversos. Acho que o tratamento agnóstico mais comum hoje em dia é a imunoterapia, né? E estava associado aí tanto a taxa de TMB, estabilidade de microsatélites, né? Em tumores hipermutados, mas nos últimos anos a gente teve aprovação de tratamento agnóstico para mutações em BRAF ou infusões em ALK. Então, o biomarcador continua sendo o mesmo, mas o leque de possibilidade de tratamento para outros tumores vem sendo alterados. Então, as assinaturas gênicas e os marcadores agnósticos estão na crista da onda. É algo muito novo, é algo muito recente a gente falar de medicina de precisão e já evoluiu muito rapidamente. Fazendo quase que um exercício de futurologia aqui, vendo também, ainda mais que os senhores fazem parte dessa área de pesquisas, o que a gente pode esperar? Aí até a curto prazo, onde está o foco agora para melhorar ainda mais essa pesquisa, essa análise, essa medicina de precisão? Eu acho que dentro do ponto que a gente estava conversando antes, falando de inteligência artificial, pensando em uso de alta escala, a gente mencionou o exemplo de um paciente único, né? Mas se você pegar, por exemplo, o câncer de pulmão, onde 20% dos pacientes têm a mutação do EGFR, tá? A gente pode utilizar essas ferramentas como ferramentas de triagem para esses pacientes, né? A gente pode expandir o uso dessas ferramentas de inteligência artificial e separar grupos de pacientes que vão se beneficiar de uma testagem única de genes e grupos de pacientes que vão realmente precisar de um painel mais amplo, como a Fernanda mencionou. Isso traz velocidade no diagnóstico, eficiência e o tema que é bastante discutido em todas as áreas hoje,
no mundo, que é a sustentabilidade do sistema de saúde como um todo, né? Eu passo a gastar menos com determinados testes porque eu consigo triar melhor os meus pacientes, né? E pegando um pouco do gancho dos marcadores diagnósticos, né, que a Fernanda mencionou, hoje a gente não possui isso ainda, mas existem vários grupos de pesquisa hoje trabalhando com vários tipos de tecido ao mesmo tempo, no sentido de, a partir daqueles tecidos, descobrir a possibilidade de ter uma grande probabilidade de ter ou não a presença de um desses biomarcadores diagnósticos, né? Então é outra vertente da inteligência artificial, né, que é uma coisa global, não restrito a um tipo único de câncer, como eu mencionei, o câncer de pulmão, mas uma coisa pan-tumor, né? Vários tumores sendo analisados ao mesmo tempo. Isso já existe também e é uma coisa que a gente vê que pode agregar, né? Eu acho que até na parte hereditária também, talvez a inteligência artificial possa nos trazer alguma ajuda também. Eu acho que na interpretação do resultado também, porque a gente não detecta só uma mutação, a gente pode detectar mais. E o que pode ocorrer naquela ocorrência? Qual é o efeito das mutações juntas, sabe? Tem 3 mutações, será que piora o prognóstico dessas 3? E os resultados, eles são muito variáveis. Então, eu acho que a inteligência artificial, para conseguir interpretar toda essa variabilidade de resultados que a gente tem e conseguir melhorar a interpretação, acho que também é algo que vai acontecer aí no futuro. A gente conseguir interpretar melhor aquilo. Porque é muito diferente, cada pessoa é diferente. Os tumores também são diferentes, então os resultados também são diferentes. Então eu acho que poderia ajudar nesse fator. Claro, e até para o médico conseguir pensar um tratamento cada vez mais personalizado para esse paciente, né? Um ponto que muitos médicos trouxeram até para o nosso podcast, é lembrar que o câncer tem nome e sobrenome. E um segundo sobrenome, então quanto mais a gente souber, melhor é possível agir. Outro ponto que eu acho que a gente pode destacar dentro da medicina de precisão é a integração, né? Vocês vinham falando que antes cada um tinha sua responsabilidade e hoje está diferente. Fala um pouco mais sobre isso. Acho que essa integração é fundamental. A gente não consegue fechar um laudo sem essa integração, um bom laudo. A gente consegue fechar, mas um bom laudo para essa integração é fundamental. Então a gente faz as revisões, a gente fecha os resultados sempre com o patologista, sempre com o oncologista, as pessoas de dentro do laboratório, quem interpreta. Então, cada um tem uma visão diferente. E eu acho que o conhecimento de cada área agrega muito no resultado final. Eu acho que isso faz muita diferença para um... Só para trazer o exemplo da nossa prática diária, né? Semanalmente a gente tem uma reunião onde a Fernanda e a Carol participam e nessa reunião sentam elas como biólogas, temos bioinformatas, temos patologista também, temos um oncologista também. Então, esse grupo de pessoas analisam os dados, colocam os dados da genômica junto com os dados da bioinformática, junto com os dados da patologia e liberam o que a gente chama um laudo integrado, né? E isso, assim, a gente já teve vários e vários exemplos como houve modificações no tratamento dos pacientes a partir dessa integração desses profissionais juntos, no mesmo momento, dedicados à liberação desse laudo. Ainda falando sobre essa questão da otimização, para a utilização da amostra, um outro ponto que a gente tem que destacar é até a exposição do paciente, né? Porque antes se acabava, tinha que fazer a biópsia novamente, e agora a gente diminui mais esse risco, não é isso, doutor? Exatamente. Nesse exemplo que a gente citou, nesse exemplo de vida real, em vez de um procedimento muito invasivo, como é uma biópsia, apenas o sangue, né, uma coleta de sangue resolveu o problema do paciente, porque eu consigo detectar essa mutação no sangue do paciente através de uma biópsia líquida. Então a gente diminui a invasividade, né, dos procedimentos quando a gente começa a utilizar tecnologias mais avançadas em cima desse pequeno material que é a biópsia que vem para o laboratório de anatomia patológica. É um universo fascinante, né? Eu imagino que ainda tem muito para vir por aí, não, Fernanda? Eu acho que o primeiro passo foi dado, então essa questão da integração e o objetivo da OC Medicina de Precisão era esse, era integrar laboratório de patologia genômica para ter sustentabilidade na utilização da amostra, né, a otimização de todos os processos e a cadeia toda. Então, desde a chegada da amostra, a gente tem essas discussões do que será feito com a amostra,
Tem na parte final a interpretação dos resultados, a liberação do laudo e o depois, né? O que a gente pode sugerir para o médico, como que a gente pode auxiliar o médico, não apenas a gente não integra as áreas e coloca o laudo, então ter todo esse suporte também para o oncologista, para decisões, às vezes de outros níveis, como por exemplo, né, a questão da parte hereditária, aconselhamento genético, rastreamento familiar, outras possibilidades de testes, né? Então, hoje a patologia é totalmente integrada em trazer o médico. Olha, talvez se ele pudesse participar de estudos ou mesmo de programas de suporte ao paciente, né, para que ele tenha acesso. Tudo isso foi construído ao longo desses últimos 4 anos, né, dentro da medicina de precisão. Do ponto de vista de portfólio, a gente tem uma visão que a gente está consolidada aí pelo menos para os próximos 3 ou 5 anos. A gente sabe que nunca é assim, as pesquisas correm e a todo momento aparecem novos biomarcadores, novas possibilidades, novas abordagens, e hoje o que a gente vê é uma tentativa de redução de tempo e de custo para trazer acesso. A gente acha que o acesso é o próximo passo, né? Então, são metodologias caras, complexas e que nem sempre está ao alcance de todos os pacientes. Hoje, no laboratório, a gente tem programas de suporte que a indústria farmacêutica subsidia esses testes para os pacientes, para que eles tenham pelo menos acesso à testagem, né? Temos estudos clínicos para que o paciente tenha acesso ao tratamento, mas a gente ainda precisa evoluir metodologicamente. É para isso que a gente trabalha, na redução também de custos e de tempo, para que um paciente de pulmão não precise esperar tanto tempo para ter um resultado. O que a gente está trazendo aqui nessa conversa, nesses poucos minutos, meio que são pequenas fotos de um processo que começou há 4 anos atrás, um filme, né? Que a gente começou e está sendo construído esse filme ao longo desses 4 anos. E a gente trouxe aqui para vocês esses momentos que são pequenas fotos do que está acontecendo e há fotos a mais a serem tiradas, né, nos próximos anos, né? É impressionante, 4 anos para a medicina não é nada. E o quanto foi possível evoluir. Então, realmente, a perspectiva é fantástica e o médico ter acesso a resultados tão precisos e tão amplos. A sensação que eu tenho ouvindo todos os senhores aqui é de que antes a gente tinha um resultado dentro de uma caixa e agora a gente ampliou a visão, saiu da caixa e podemos ir muito além e, obviamente, isso afeta diretamente o paciente, né, doutor? Com certeza. É isso, gente. Muito obrigada pela participação. Bom congresso para todos. E o nosso OCCast volta daqui a pouco com o assunto oncopediatria. Eu aguardo você.